Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo pelo nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a cidade pós-moderna. E para isso nós convidamos a doutora Maria Luísa Marques Dias Malu, professora Malu. Ela é doutora em urbanismo. A professora Maria Luísa, ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná. Ela é especialista em planejamento regional e urbano por um instituto da OEA em Buenos Aires, Argentina. O doutorado dela é em estruturas espaciais urbanas pela USP. Ela é professora há mais de 30 anos na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e contou com responsabilidade técnica como prefeita da cidade universitária e também assessoria na Prefeitura Municipal de Curitiba, em órgãos de planejamento e estudos do Paraná, na Secretaria de Cultura, Coordenadoria do Patrimônio Cultural, e atualmente ela é a coordenadora do plano diretor da Universidade Federal do Paraná. Professora, antes de nós abordarmos essa questão da cidade em si, a senhora, como coordenadora do plano diretor da Universidade Federal do Paraná, os campos da Universidade Federal, uma universidade tradicional com mais de um século, e a primeira, considerada a primeira do Brasil, a própria universidade é maior do que uma pequena cidade do interior aí. Eu sempre digo isso, trabalhar com a universidade, com os espaços da universidade, é trabalhar com uma cidade de porte médio, porque ela tem uma população usuária fixa entre dos servidores, docentes e técnicos administrativos, alunos de graduação e pós-graduação e o público que interage com isso, e mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas que convivem nesse ambiente. De uma maneira ou de outra convivem nesse ambiente. Além dos campos que tem aqui em Curitiba, um deles é uma referência, que é o Centro Politécnico, mas ela hoje também atua em várias regiões do estado. A universidade tem a sua alma mater, né, na cidade de Curitiba, onde ela nasceu, e aqui ela tem vários campi espalhados, né? Nós temos o campo central, que engloba a reitoria, que é um conjunto arquitetônico modernista, tombado pelo patrimônio. Aliás, quem foi que projetou esse Então, a informação que nós temos é que esse projeto, como a universidade estava se organizando de uma maneira mais firme, como uma universidade federal, porque ela começou como Universidade do Paraná, sim, e ela foi federalizada na década de 50, o projeto veio do Rio, porque o Rio, no MEC, no Rio, havia um escritório de arquitetura, então o conjunto foi feito. Embora o auditório da reitoria é projeto do Rubens Meister. Do Rubens Meister, que é considerado um dos primeiros arquitetos aqui do Paraná. Há uma questão bastante... A senhora está envolvendo os edifícios Dom Pedro I e II. Dom Pedro I e II, toda a quadra, né? Certo. O conjunto do quarteirão, e que, de certa maneira, nós estendemos também para o Hospital de Clínicas, né? Passando sim, por aquela nesga de quadra que engloba o DCE, a Casa da Estudante, tudo isso. Isso é projeto do professor José Genuíno, a Biblioteca Central, certo, né? E daí vamos até o Hospital de Clínicas. Então, esse é o conjunto ali dessa região. Daí tem o edifício central, né, na Praça Santo Andrade, que é uma referência, símbolo da cidade, tem uma força simbólica muito maior do que a própria importância arquitetônica, eu diria assim. Simbolicamente, ele é muito mais importante do que a sua própria arquitetura.
e ele é uma referência para nós como o nosso edifício mais representativo, né? Voltado para a praça, local que as pessoas escolhem para suas manifestações, e isso tem uma importância para a universidade grande. Daí temos o campus da Agrárias, né? Que engloba... Fica ali na região do Juvevê? Na região do Juvevê, onde tem o setor de agrárias, com os cursos de agronomia, zootecnia e veterinária, medicina veterinária, tem o hospital veterinário. Ali também nós temos algumas edificações bem interessantes do período modernista. O próprio hospital veterinário é um hospital, é uma arquitetura interessante, embora com o tempo foi se deteriorando, agora está passando por um projeto de requalificação muito bom. E depois temos o Centro Politécnico, que é uma referência mesmo, com uma arquitetura modernista do Meister, como você mesmo falou, e em frente ao Politécnico tem o Botânico, né, que é uma outra área. Que já é mais moderno, mais atual. Mais, né? Contemporâneo. Contemporâneo, né? Exatamente. E ele é cortado pela linha verde, né? A ideia nossa é que aquilo, de alguma maneira, em algum tempo possível, nós vamos ter uma praça e a rodovia passará por baixo e ele se integrará. E daí temos agora, recentemente, o campus Rebouças, que é ali onde é a antiga rede ferroviária federal na João Negrão, que está sendo construído. Ali, o que vai funcionar ali no campus Rebouças? Então, ali deve ir o setor de educação, que hoje divide espaço com o setor de humanas no Dom Pedro I, e deve ir alguns cursos do setor de humanas, turismo, psicologia, alguns cursos que estão alocados no Dom Pedro II e no edifício central. Na verdade, aquilo ali funciona como um pulmão que nós vamos poder retirar algumas coisas e arejar outros espaços que estão bastante deteriorados por um uso muito intensivo, que também não é bom. Com o tempo, a universidade foi crescendo, aumentando o número de cursos, e os espaços não davam conta. Ali era a sede da antiga rede Viação Paraná Santa Catarina. Isso. Ele é um edifício bem interessante também. E temos agora, que está sendo projetado, terminando o projeto completo, o Campus Cabral, que nós chamamos, que era onde era a antiga Escola de Florestas, em frente ao IPUC. Isso pertence, nós chamamos que isso é tudo a área do Campus 1 Agrárias, mas ali é o Campus Cabral. Esse Campus Cabral vai abrigar o setor recém-criado de artes, design e comunicação, e foi objeto de um concurso público nacional, que foi verdadeiramente uma beleza, é um projeto que está sendo projetado pelo escritório Arthur Casas, de São Paulo, que foi o vencedor do concurso. Foi bastante gratificante trabalhar nisso. Eu acho que eu não estou me esquecendo de nada. Tem a Fazenda do Canguiri, que dá suporte inicialmente ao setor de ciências agrárias, mas a uma série de outras áreas que nós precisamos. Isso é Curitiba. Sim. Depois nós temos o campus Palotina, lá no oeste do estado, que começou há 20 anos com um único curso de veterinária. E embora eu tenha feito parte da equipe de implantação, eu sempre disse que uma universidade não pode ter um curso só, porque a universidade é essencialmente o locus do diálogo e da diversidade. Um curso só tornava os alunos muito órfãos, né? Mas ainda assim foi um curso que sobreviveu de uma maneira bastante importante. Hoje é uma referência do ponto de vista de ensino, mas ele realmente pôde finalmente abrigar uma série de outros cursos, e hoje nós temos outros cursos e um importante núcleo naquela região. Já com o filhotinho ali no município de Maripá, que abriga todo o conjunto da área de aquicultura de Palotina. Ah, correto. Depois nós temos a região do litoral, sim, que é a mais antiga é o CEM, o Centro de Estudos do Mar em Pontal do Paraná, que era uma área efetivamente para isso, mais para a área de estudos do mar, ligada ao setor de ciências biológicas. Depois tem o curso de oceanografia e também está se expandindo para outros cursos, né, de engenharia de agricultura, e agora vai ter engenharia civil também, tem uma série de cursos. E tem o campus Matinhos, né, o setor litoral em Matinhos, que tem um projeto pedagógico totalmente diferenciado, interessante, com o envolvimento da comunidade mais intenso, e tem uma série de cursos também, e está na antiga sede do Banestado, ali em Matinhos, o centro de Matinhos. É bem interessante essa região também. E agora nós estamos projetando o campus Jandaia. Não acabou, né? Jandaia do Sul, que é no Norte Pioneiro. No Norte Pioneiro, na região do eixo Londrina-Maringá, uma região importantíssima do ponto de vista do planejamento
Regional e Urbano do Estado do Paraná. Foi uma experiência de planejamento singular, né? Jandaia é uma das cidades núcleo daquele conjunto de cidades projetado pelos ingleses quando ali estiveram. E a cidade é bastante acolhedora, é muitíssimo interessante, é uma cidade, uma topografia muito dobrada, com muito vento. Então, projetar um campus nessa região é um desafio que está sendo muito gratificante. Agora, professora Malu, a senhora trabalha com, digamos assim, o plano diretor, até posso dizer um certo planejamento estratégico da Universidade Federal do Paraná, mas a senhora também foi responsável por muitos planos diretores de cidades. Por alguns planos. E eu gostaria que a senhora fizesse um comparativo. Hoje há essa preocupação, já a própria legislação, a Constituição e o Estatuto das Cidades obrigam os municípios acima de 20 mil habitantes de ter o seu plano diretor. Eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem também sobre isso. Então, eu acho que eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar sobre os primeiros planos diretores que o Paraná teve. O Paraná foi basicamente pioneiro em planos diretores e planos regionais. O Paraná teve a experiência ímpar de ter um plano diretor feito pelo Padre Lebré, pela equipe do Padre Lebré, que era a SAGMAX. Isso lá na década de 50 e 56, por aí, que era governador Ney Braga, 62, eu acho. No primeiro governo do Ney. Foi quando o Ney contratou a SAGMAX para fazer esse plano regional para o Paraná. Era um grande plano estratégico de desenvolvimento do Estado. Ele, digamos assim, não chegou a ser implantado, mas ele teve a possibilidade de se pensar o Estado como uma organização socioeconômica sobre um território determinado. E isso é um mérito que o Ney teve. O Ney foi um grande visionário. Paralelo a isso, o Ney Braga criou também a CODEPAR, que depois se transformou no BADEP, que era um órgão de financiamento, de fomento e financiamento da estrutura de desenvolvimento do Estado. E, paralelo à CODEPAR, era a CODEM, que era a Companhia de Desenvolvimento Municipal. E aí haviam planos diretores. E aí foram feitos planos diretores muitíssimo interessantes. O plano diretor de Paranaguá, o plano diretor de Maringá, que já existia. Maringá tinha um excelente plano feito pelos ingleses, mas havia um plano complementar que já contemplava o crescimento que a cidade teve. De Apucarana, me parece que ali de Castro, nessa região mais do Jaguariaíva. Então, uma série de cidades que eram estratégicas para aquele desenvolvimento integrado do Estado teriam seu plano próprio, e aí foram profissionais realmente de uma lembrança excepcional. Trabalhou o professor Ciro Correia Lira, da área de patrimônio, que coordenou o plano de Paranaguá, porque Paranaguá tem um forte viés turístico, né, a questão de patrimônio. Trabalhou o professor, que foi professor da universidade, o arquiteto José Vicente Socorro, enfim, e profissionais das mais diferentes áreas. Foi o Cleon Ricardo Santos. Nós temos vários profissionais daquelas primeiras turmas da arquitetura que trabalhavam nesses planos diretores e que então davam essa primeira semente de que o Paraná era um estado que pensava o seu território de uma maneira organizada, né? Depois nós tivemos um lapso de tempo onde essas coisas não ocorreram, né? Isso acontecia, havia um planejamento local, e daí tinha a grande situação de Curitiba, que era um planejamento efetivamente pensado, e foi, eu acho, que a experiência mais interessante e rica que o país teve em termos de planejamento de cidade. E isso mudou, inclusive, a própria imagem da cidade, que era uma capital provinciana, e se tornou uma referência nacional. Era uma coisa bem interessante, né? As pessoas diziam assim: olha, você vem de São Paulo, do Rio, vai visitar Foz do Iguaçu, tem que dormir em Curitiba, mas é só uma noite. Como se fosse um sacrifício para ficar em Curitiba, porque não tinha nada que fazer aqui. Isso mudou completamente. A cidade passou a ser um atrativo. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, interessantíssima, mas é o de menor resultado. O de maior importância é a importância que a cidade passou a ter
ponto de vista econômico mesmo, né? Como um polo de desenvolvimento econômico, um polo de gerador de empregos, e que ela passou a ser uma cidade realmente importante no cenário nacional. Eu acho que a experiência de Curitiba, e aí eu sou um pouco suspeita, porque trabalhei um pouco com essa equipe, Sim. mas e sou uma curitibana de coração. Da Gema? Não nasci aqui. Não nasci em Maringá. Em Maringá. Eu sou pé vermelho. Aliás, para os nossos alunos do interior do Paraná, eu acho a cidade mais Maringá, bem planejada acho, do Paraná e talvez do Brasil, Maringá. Né? Maringá uma maravilha. Não posso falar, sempre brinco um pouco, digo que é a melhor cidade do sul do mundo. Mas, o seu pai foi colonizador de Maringá? O meu pai foi quase dos fundadores, ele foi o fundador da Associação Comercial de Maringá. Meu pai era imigrante, né, português. Ah, certo. Então ele lá veio... tem uma comunidade Isso, forte. Ele veio portuguesa. de Portugal com 19 anos, foi para o interior de São Paulo, e daí ele foi andando de cidade em cidade. Em Maringá ele chegou, a cidade tinha 2 anos, e ele ajudou a fazer. Tem até, a cidade reconheceu isso nos últimos anos em que ele ainda estava vivo, ele foi agraciado com uma comenda pela Associação Comercial, porque ele foi Como o primeiro presidente. Como é que era o nome do seu pai? Américo Marques Dias. Ah, Américo Marques Dias. E eu acho que isso é muito interessante, como as pessoas se empenhavam no desenvolvimento das cidades, em fazer daquelas cidades o melhor espaço para se viver. Esse compromisso com o território que você domina, que você tem. Acho que hoje um dos grandes problemas que as pessoas colocam, assim, mas essa cidade está muito ruim, essa cidade tem muitos problemas, é porque você não tem um sentido de pertencimento. Isso para mim ficou especialmente claro quando, lá na década de 90, eu fui convidada pelo governador Jaime Lerner, na época, para coordenar o patrimônio. Eu vinha de uma área do planejamento, essencialmente, planejamento regional e urbano, mas o planejamento regional ele é bastante mais ampliado, né? Ele lida com fatores de economia regional e que são externos ao próprio território, e eu passei a trabalhar então com patrimônio, que é algo muito personalizado e muito afetivo. Muito ligado ao afeto. Agora, Malu, retornando a Maringá, que é do final dos anos 40, início dos anos 50... Não, Maringá é dos anos 50 já. 50 já. Desculpe, é 40, tem razão, 48, 49. Exatamente. Só me diz uma coisa, então, o modelo de cidade já foi a cidade moderna, aquela projetada, idealizada pelos urbanistas da Carta de Atenas, ou não? Não. Ali não é, porque Brasília é o modelo da Carta de Atenas. É o modelo da Carta de Atenas, da divisão dos setores. Não, Maringá, Londrina, todas aquelas cidades do eixo que foram projetadas pelos ingleses, elas tinham muito mais uma vertente do urbanismo inglês, do final do século XIX, começo do XX, assim. Até há pessoas, e há colegas meus que refutam isso, que não concordam. Há pessoas que dizem que Maringá, por exemplo, é uma cidade baseada nos princípios do Ebenezer Howard, em inglês, da cidade-jardim. Da cidade-jardim, das cidades utópicas. Esse professor da UEM, ele diz que não, que é uma outra... Mas, de qualquer maneira, é um urbanismo muito mais ligado àquela linha inglesa, da relação com a natureza, da relação com o espaço local. Veja que em Maringá a gente tem aqueles grandes bolsões que se transformaram em bosques, né? Que são, na verdade, as proteções das nascentes dos rios. Mas os planejadores de Maringá, Londrina, porque ali era uma companhia inglesa que colonizou toda aquela região. Então, esses projetos já vieram. Eles vieram, mas eles foram projetados para aquelas realidades específicas, né? Eles vieram ao longo da linha do trem? Ao longo da linha do trem. Ele era um conjunto muito bem pensado. Eram cidades que se desenvolviam sobre o espigão da linha do trem. Sim. E elas tinham uma outra testada para a nascente. Então, a nascente do Rio Pirapó e a outra nascente do lado de cada ferrovia. Então, a propriedade era uma propriedade longilínea, normalmente rural, né, de cultivo, que captava água para a agricultura e levava para ser transportada pelo eixo do trem, pela linha do trem e pelo eixo rodoviário também. Então eram cidades que a cada 100 quilômetros eu tinha uma cidade de grande porte. Então era Londrina, Apucarana, Maringá. Daí seria Cianorte e Umuarama, que faria a abertura do braço.
E a cada 15 quilômetros eu tinha núcleos de apoio local. Então, de Londrina tem o Cambé, Rolândia, Arapongas, depois tem Apucarana. Daí vem Cambira, Jandaia, Managuari e Marial. Então, cada uma dessas cidades foram pensadas. Foi pensada. E também a cidade polo. É a cidade polo. Eram cidades polo já pensadas, com desenho diferenciado, e as cidades menores. E cada uma delas foi projetada de acordo com as características geográficas que elas tinham. Então, Maringá, com aquela relação com os rios, com as nascentes dos rios, a proteção. O eixo principal passa por dentro da cidade, passava, né? Era a Avenida Colombo, que agora está sendo reformulada. Londrina já é um pouco diferenciado, né? Londrina já tinha uma outra característica. Então, ela já tem uma vertente local da via principal, e daí ela tem menos áreas verdes internalizadas e mais externas. Só resumindo, então as próprias cidades polos, elas já estavam nesse planejamento. Já estavam no planejamento. Não eram, digamos assim, aquela cidade acabou crescendo e se transformou Cresceu num polo. Mais, não Então os dois eixos saindo de Maringá, um para Paranavaí e o outro para Cianorte. Para Cianorte, e depois foi a Umuarama ou Não, um iria para Umuarama, Paranavaí, não é isso? Certo. E outro para Cianorte. Sim. E daí essas cidades chegaram a ser fundadas, mas já não tiveram planejamento. Já houve depois toda a retirada dos ingleses, e isso não chegou a acontecer, realmente parou em Maringá. Né? Tinha todo o projeto para isso, mas parou em Maringá o processo de colonização, de formação dessas cidades. Agora, professora Malu, hoje nós estamos vivendo uma outra fase, digamos, do urbanismo. Na década de 50, 60, houve todo aquele empenho para se colocar algumas cidades que refletissem, principalmente o planejamento francês, que é o caso da cidade moderna, pelo menos aqui no Brasil, com Brasília, mas hoje me parece que o conceito muda um pouco. As pessoas e as novas gerações de urbanistas, eles já pensam essa cidade mais integral, que seria um misto de tudo isso, ou seja, uma cidade em que o trabalho, o lazer, a mobilidade estivesse toda integrada e não setorizada como acontece em Brasília. Né? Não, o conceito da cidade moderna, ele acaba ficando muito difícil de gerenciar por conta de uma outra situação que eu gostaria de colocar, e que eu acho que você dizia assim, hoje pensa-se assim, eu acho que hoje não tem nem tempo de pensar, sabe, Jorge? A cidade cresce antes que você consiga intervir. Então, você tem, às vezes, excelentes colegas, excelentes planejadores que pensam em trabalhar a cidade de uma maneira mais equilibrada, do ponto de vista da ocupação do território, do ponto de vista de tamanhos de lotes, algo que seja, que tenha uma característica de bem viver, efetivamente, que é o que nós queremos, é uma qualidade de vida no espaço urbano. Mas não dá tempo. Né? Esse processo é tão intenso, e aí eu acho que reside um dos nossos problemas. Quando você fala na década de 80, 90, quando a gente tem, um pouco antes até, 70, quando você tem o boom do crescimento, e o país opta por um modelo de concentração, né? Quando são criadas as regiões metropolitanas. Você acha que isso foi uma opção política ou foi um fenômeno natural? Eu acho que tem as duas coisas. Primeiro, há uma opção política, efetivamente, de grande concentração em áreas urbanas. A própria constituição das regiões metropolitanas, de certa maneira, avaliza isso, né? E você deixa de investir em infraestrutura que dê condições de que cidades médias e pequenas tenham acesso a todo tipo de serviço. Eu vou tentar fazer um paralelo, por exemplo. Se você vai para a Europa e pega... Isso não há nenhum pedantismo, eu gostaria muito de deixar claro. Eu não troco o Brasil por nada, eu gosto muito daqui. Mas só fazer um paralelo do ponto de vista realmente urbanístico. Você vai para a Europa, algumas cidades da Europa, pequenas cidades da Itália, da França, de 10, 15 mil habitantes, elas têm absolutamente tudo. E se elas não têm tudo, elas têm uma linha do trem. E daí você pega o trem e vai para a cidade média melhor ou até para a cidade grande. Isso, então, modifica a maneira de você ocupar o espaço.
porque você não pressiona tanto sobre uma grande estrutura, sobre um pequeno espaço, que é o modelo que nós temos. Há uns anos atrás, eu estive em Petrópolis, numa viagem de lazer, e eu havia ido a Petrópolis há muitos anos atrás, e é uma cidade bem interessante, encantadora, com todo um charme. Quando eu entrei em Petrópolis, eu virei e falei assim, mas isso daqui não é possível, isso aí vai ruir tudo, aquela ocupação dos morros. Não foi praga, mas um ano depois aquilo ruiu. Porque você percebe que a ocupação é inadequada. Mas o que ocorre? É uma cidade muito próxima do Rio, muito próxima do grande polo de emprego, de onde você tem emprego formal e informal, e daí as pessoas ficam ali. Daí elas não têm como comprar um lote urbanizado dentro de um loteamento nas condições, ocupam locais que não são adequados, como ocuparam lixões. Isso é absolutamente impensável do ponto de vista de qualidade. As pessoas têm que viver bem sempre, né? E mesmo essa ocupação da periferia da cidade também pode ser uma ocupação organizada, se você tiver um adequado sistema de transporte que permita que as pessoas acessem serviços que elas não têm naquela sua comunidade. Então, nós estamos entrevistando a professora doutora Maria Luísa Marques Dias, ela que é doutora em urbanismo, e o tema é a cidade pós-moderna. Nós faremos um breve intervalo e retornaremos a seguir com a professora Maria Luísa Marques Dias. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite.
Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED e os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Nós estamos entrevistando a professora doutora Maria Luísa Marques Dias, ela que é doutora em urbanismo, e o tema é a cidade pós-moderna. Nós estávamos fazendo uma análise das cidades contemporâneas, fazendo uma comparação com a visão urbanística que se tinha há 4, 5 décadas atrás, e a professora Maria Luísa Marques Dias nos dizia que hoje o urbanismo ele nem se antecipa mais ao fenômeno, ele está procurando resolver problemas daquilo que a cidade já construiu. Eu gostaria que agora, professora Malu, que a senhora abordasse alguma coisa dessas escolas de urbanismo, ou os pensadores modernos do urbanismo, como Jane Jacobs, a Escola de Chicago, enfim, esses conceitos chegam até o Brasil ou, diante da nossa realidade, das dificuldades que nós estamos enfrentando, dessa urbanização rápida, e que nos últimos 50 anos nós passamos de uma população eminentemente rural para mais de 80% de população urbana, se ainda consegue se aplicar alguns desses conceitos dessa visão de cidade? Então, eu acho que sim. Bom, primeiro eu quero dizer assim, eu sou muito otimista por natureza. Certo. Né? Eu lembro que quando eu fiz a minha tese de doutorado, a minha colocação era uma colocação essencialmente otimista. E houve uma preocupação muito grande de alguns colegas que não é assim, a coisa não é um mar de rosas. Não, a coisa não é um mar de rosas, mas ela pode ser. Sim. Nós podemos transformá-la em algo melhor. Então, eu penso que é possível mesmo que nós
transformemos alguma coisa, que nós modifiquemos o espaço que nós vivemos a partir da possibilidade concreta de lidar com o nosso microespaço, né? A cidade, ela é uma estrutura, normalmente se diz a cidade é alguma coisa estática ou física, enfim, ela é um espaço construído, é objeto dos arquitetos, mas a cidade é um ambiente social, essencialmente, né? Essa relação das pessoas, de como as pessoas organizam o seu pequeno espaço, que é fundamental. Se você conseguir entender isso e trabalhar cada um desses microespaços, ou, na medida do possível, levar em conta essas relações afetivas que as pessoas têm com o seu espaço, fica muito mais fácil do que impor modelos construídos, né? Modelos de fora. Não que os modelos não sejam importantes, eu não seria uma acadêmica se eu não levasse isso em conta. Agora, eu acho que eles nos servem de referência para que possamos organizar o espaço e trabalhá-lo e verificar de que maneira é a mais adequada. Você veja, a própria Jane Jacobs que você citou, eu tenho uma admiração total, é um livro obrigatório para os meus alunos. Às vezes eles dizem, mas isso já está ultrapassado. Não está ultrapassado. Acho que os clássicos não ultrapassam, né? Não se ultrapassam. A Jane Jacobs, o principal mérito que ela tem é de ter se antenado para uma situação que iria ocorrer em Nova York, que era a abertura de uma grande avenida, que era o projeto do Moses, rasgando um bairro tradicional. E dela dizia, com isso daí, todo esse conjunto de relações sociais se esgarça. Eu não posso... Claro, essas pessoas vão para algum lugar, serão levadas e provavelmente terão estruturas adequadas para morar, mas não terão mais suas relações de vizinhança, de parentesco, em relação com a rua, e isso não pode ocorrer. E ela, então, liderou esse movimento, e isso gerou o que deu, que aquela área não houve intervenção, e é uma das áreas hoje até mais valorizadas, Nova York, turística, por conta dessa relação que as pessoas têm com aquele espaço. Com a sua rua. Né? Com a sua rua, com o seu ambiente, isso. Eu acho que tem inúmeras experiências desse tipo, né? E você você pode verificar isso em cidades grandes, em grandes estruturas urbanas, como Paris mesmo, né? Vamos pegar o exemplo mais emblemático, que é Paris. Paris é uma cidade que tem os seus pequenos nichos, e cada bairro tem uma característica muito própria. E a relação de Paris com o Rio, por exemplo, ela não é a mesma lá no início, lá perto do Bois de Boulogne, até quando chega na Notre-Dame, vai se diferenciando em função de como a cidade foi se organizando a partir daquilo. Então, essa relação das pessoas, das gerações com o espaço, com a possibilidade que aquilo que a geografia nos dá, porque daí entra a geografia, né? A cidade tem rio ou não tem rio, tem montanha ou não tem montanha, é plana ou é toda dobrada, tem muitas áreas verdes ou não tem. Você veja a oportunidade que foi em Curitiba de você tratar as áreas verdes como espaços públicos comuns, né? Se fosse um pouco mais para frente, Curitiba foi um exemplo excepcional, porque ela foi tratada num período em que era muito possível tratar. Com 600 mil habitantes, era uma cidade grande, importante, era a capital, mas ela ainda oferecia possibilidades de organizar os diferentes setores. Então, esse conjunto de áreas verdes se estruturou porque eu tinha possibilidade de crescer, mas houve uma antevisão de dizer, não, se eu não proteger isso, não disponibilizar isso para o uso público, eu não terei isso lá na frente. Hoje, uma cidade com o triplo da população, a senhora está falando da década de final do ano 60, 70, evidentemente que fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora, uma das grandes questões, professora Malu, diz respeito à questão da mobilidade dentro do espaço urbano. E Curitiba e outras cidades estão com mais de um século de atraso, ou praticamente um século de atraso, optando por um modelo que é o metrô, que é um modelo lá do século XIX. Como é que a senhora vê esses programas de mobilidade que são incentivados pelo governo federal, principalmente a implantação de metrôs em cidades que
já tem uma estrutura de mobilidade através do transporte coletivo, sobre, digamos assim, os BRTs, que eles chamam, que nós aqui chamamos de expresso. Como é que a senhora vê isso? E também fazendo um enfoque específico para Curitiba, a senhora como urbanista. Então, eu não sou contra o metrô, por princípio, né? Tem pessoas que são absolutamente contrárias ao metrô e tem outros que são absolutamente apaixonados pelo metrô. Eu não tenho nenhuma posição tão radical. Eu acho que o metrô é uma das opções importantes, mas ele também tem um tempo certo, no meu entendimento. Implantar um metrô numa cidade de 600, 700 mil habitantes, ou mesmo de 500 mil, até menor, né? Que você tem cidades na Europa hoje. Toulouse, por exemplo, que tem 500 mil habitantes, no sul da França, tem metrô. Algumas cidades no interior da Inglaterra, Birmingham tem metrô, quer dizer, tem cidades que você tem metrô, mas são menores. Então, a facilidade que você tem de implantar esses sistemas numa cidade menor, o ônus para a cidade é muito menor. Então, há uma questão de oportunidade. Implantar um metrô, veja o drama que é implantar um metrô em São Paulo. E cada vez que você implanta, não, agora vai ter mais uma linha, não resolve nada, você tem a sensação que não aconteceu nada naquela linha. Por quê? Porque a cidade é grande demais e não houve o acompanhamento adequado no momento certo. Existe um tempo certo para essas coisas. Estes males, a cidade eu sempre relaciono muito como ela é feita por pessoas, né? Ela é muito como um corpo humano. Ela tem doenças, ela tem características e ela tem vantagens. Se você trata uma doença no final, é mais difícil de você ter sucesso. Então, um metrô numa cidade grande é muito complicado. Implantar um metrô numa cidade menor e, principalmente, usar sistemas compartilhados de transporte. Esse é o grande problema. Nosso modelo, e aí digo nosso porque é uma questão nacional no Brasil, ele é muito calcado no sistema, no transporte privado. Né? E é muito incentivado até por outras questões, né? Que são questões da economia nacional. A indústria automobilística hoje ela é importante para o país como um todo, na economia do país. Importante porque gera emprego, importante porque gera renda, importante porque tem uma série de tentáculos de outras indústrias acessórias. Isso é importante para a economia do país. No entanto, tem um limite. A cidade tem um limite. Não cabe mais, tem uma hora que não cabe mais carros. Então você faz o quê? Vamos fazer metrô. Leva 20 anos para fazer um metrô, uma linha de metrô. Como é que eu faço nesse meio tempo? E não vai resolver o problema. Quando chegar lá, talvez não resolva. Então, o que tem que ser visto, e aí é que eu acho que o planejamento entra, e aí é que eu digo que nós, planejadores, às vezes somos tratados como pessoas que, estão pensando lá na frente, eu tenho problemas imediatos, mas se eu não resolver o problema lá na frente, eu vou maximizá-lo de uma forma impensável, depois não tenho como resolver. Então, algumas situações, eu acho que hoje, por exemplo, a questão do transporte, da mobilidade, ela precisa ser pensada de uma maneira integrada. Então, hoje há uma grande apologia ao uso da bicicleta e do transporte, do transporte a pé, isso. Isso é importante, mas para que isso seja importante, a cidade tem que se aparelhar para isso também. Sim. Veja bem, vamos dizer uma coisa que em Curitiba eu sempre defendi muito, mas hoje eu já não estou mais defendendo, que é a questão das calçadas. As pessoas reclamavam das calçadas e eu acho que tem que reclamar mesmo. Porque se você tem que andar a pé e deve fazer exercícios mais para andar, é mais fácil, é mais dinâmico, você tem que ter uma boa calçada. Tem que ter uma possibilidade de andar sem ter um buraco, sem tropeçar, sem ter grandes desníveis, entende? A população está envelhecendo muito mais, em pouquíssimo tempo você teve um aumento da expectativa de vida muito grande. Agora, fazendo até um parênteses, professor, outro dia eu vi que até em Portugal, onde surgiu, digamos, essa pedra portuguesa, a calçada portuguesa, tem movimentos para modificá-la. Modificar então, eu sempre falei muito nós assim, adotamos, quando as pessoas diziam assim, vamos tirar o petit pavé. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que o petit pavé tem um charme muito grande e ele tem uma possibilidade de tratar também muito boa.
Em Lisboa, você tem as duas situações. Você também tem problemas de conservação. Se você pega ali a Avenida da Liberdade, que é bem numa área central, aquilo é uma beleza, é um tapete com pedra portuguesa, com desenhos, ou petit pavé, tanto faz a nomenclatura. Mas tem outras regiões que não. Lisboa é uma cidade extremamente dobrada, né? A cidade das Sete Colinas, né? Muitas ladeiras. Pedra em ladeira, a pedra com o tempo ela vai ficando mais, você vai limando, lisa, e há muitos problemas. Então, há realmente movimentos na região de Lisboa, na comunidade de Lisboa, para dar um exemplo, né? Ou mesmo no Porto, para modificar o sistema de calçadas. Agora, o que eu acho assim, as calçadas precisam ser bem pensadas. Porque tem que você não pode estimular as pessoas a andar a pé se você não oferta uma condição. Você não pode estimular as pessoas a andar de bicicleta se elas não têm uma segurança mínima para andar de bicicleta. No final do ano passado e esse ano ainda tem muitas cidades que estão revisando os seus planos diretores. Sim. Principalmente as cidades maiores, elas estão se tornando, a vida urbana está se tornando muito cara. E alguns urbanistas estão defendendo a verticalização das cidades, para que os centros nos finais de semana não fiquem parados ou mortos, ou sem pessoas, tenham vida. O que a senhora pensa a esse respeito? Então, eu acho que a verticalização é uma coisa importante, é uma maneira que você tem de otimizar um espaço importante, mas tem um limite. Tudo tem um limite. Chega uma hora que você esgota aquela capacidade e daí você não pode mais crescer ad infinitum. Porque cada vez que você eleva uma estrutura a 10, 20, 30, 50 andares, você está colocando mais famílias, você tem que ter uma pressão maior sobre as redes de abastecimento, de esgotamento, de energia elétrica, tudo isso concentrado. Eu sempre dou como exemplo aqui em Curitiba, aquela região ali em frente ao passeio público, onde era a casa dos Fontana, era uma família. Sim. Hoje tem 184. Quer dizer, no mesmo lote, é claro que era quase uma chácara, mas enfim, era uma família. Hoje, no lugar onde tinha uma família, então eu tinha abastecimento de água, sistema de esgoto, energia elétrica para uma família, hoje eu tenho para 184. Isso é um exemplo, né, que nos diz respeito mais diretamente, é mais fácil de visualizar. Eu tenho esse exemplo replicado pelas cidades e pelo país afora. Então, a verticalização é um instrumento importante. Por exemplo, em Curitiba foi pensado de uma maneira genial, que você verticaliza sob os eixos estruturais. Nesses eixos estruturais há uma infraestrutura compatível, um pavimento mais pesado, passa um ônibus de transporte, o transporte coletivo mais pesado, tenho redes de abastecimento mais volumosas, e daí eu posso ter mais gente. Temos que fazer uma homenagem aqui para um grande arquiteto que eu tive a oportunidade de trabalhar no início da minha carreira profissional, que foi o Rafael Deli, que imaginou o Rafael que imaginou o sistema trinário. Exatamente. O Rafael era genial, os eixos estruturais com transportes e duas vias avenidas rápidas que davam suporte hoje a isso. Já são tão quase rápidas, vias lentas. Né? E aí você tinha esse sistema que cai. À medida que eu estou próximo da grande artéria, é um corpo humano, é o que eu digo, é um corpo humano. Na grande artéria eu tenho mais volume concentrado. À medida que eu vou distanciando, eu tenho menos volume. Por isso é que eu sou um pouco cética em relação a essa proposta de liberar a verticalização a tudo, por dois motivos. Né? Por isso, porque eu acho que vocês aí têm que gerenciar todos esses núcleos que estão verticalizados e fica mais difícil, não tem uma linha só. E outro por uma questão de construção de paisagem. Paisagem urbana? Paisagem urbana. Curitiba levou 40 anos para consolidar uma paisagem urbana que é ímpar e que é um modelo realmente para muitas cidades. E isso é um mérito de todos, é um mérito daquela equipe que tinha o Rafael, que tinha o Jaime como grande... o prefeito que mandava a equipe, tinha o Rafael, tinha o Ceneviva, tinha o Abrão Assad, enfim, uma série de arquitetos. E depois todos os outros prefeitos que vieram a seguir, mesmo do ponto de vista político contrários, respeitaram isso. Isso é importante, isso ajuda a consolidar um modelo. E construiu-se uma paisagem. Essa construção de paisagem, ela remete àquilo que a gente falava lá no começo, né? Da identidade para a cidade, aumenta a autoestima, as pessoas se sentem com prazer de morar nessa cidade. E isso não pode ser destruído. Agora, professora Malu,
A senhora não percebe, já que estamos falando de Curitiba, embora os nossos alunos estejam em todo o Brasil, Sim. de que parece que Curitiba, nas últimas 15, 20 anos, ela deixou de ser uma cidade inovadora. Ela começou a copiar coisas de outras cidades e parece que até algumas dessas cópias não se adequam muito aqui. Eu quero citar um exemplo que é o tal de viaduto estaiado, que se gastou uma fortuna para ser um marco da cidade, foi construído numa das avenidas aqui para a Copa do Mundo e que hoje parece até um objeto estranho lá naquele ambiente. Eu acho que essa necessidade de você procurar alguns ícones, às vezes acaba não refletindo de uma maneira como você desejaria. A cidade realmente perdeu um pouco da sua capacidade criativa, talvez pelo tamanho, talvez pela impossibilidade de investir muito em novas ideias. E eu penso que é preciso retomar isso. Eu sempre estimulo muito meus alunos a isso. Olha, sejam diferentes, sejam criativos, porque é aí, e é no desenho urbano, no desenho da cidade é que se faz. Agora, professora, aproveitando, se a gente for imaginar, o último grande marco da cidade foi o Museu Oscar Niemeyer, aquele olho, aquele símbolo ali. A senhora trabalhou no patrimônio urbano. Sim. E parece que foi o último grande símbolo que aconteceu aqui, e isso já faz quase 20 anos. Veja, ali você tem duas coisas, né, importantes. Primeiro que é uma estrutura urbana que ela é muito atrativa, que é o museu. Quer dizer, museus são sempre espaços que instigam muito a possibilidade de criação, enfim. Segundo, você tinha um gênio, porque mesmo já com uma idade avançada, o Niemeyer era um gênio, né? Há críticas a ele, e algumas delas eu até concordo, mas enfim, não dá para negar que foi o nosso grande gênio de arquitetura. O Niemeyer era alguém que esticava a linha da criatividade até o limite absoluto. E é isso que eu acho que é importante, é não ter medo de ser criativo. O Niemeyer não tinha, e ele sempre lidava com isso, com essa possibilidade concreta de prover as cidades de alguma coisa que fosse diferenciado. Acho que realmente o Museu Oscar Niemeyer foi o grande ícone, talvez um dos grandes ícones, por último, que a cidade teve. Mas nós tivemos outras situações, né? Nesse programa de cultura que, nessa época, eu tive a oportunidade de trabalhar, tinha um projeto muito interessante, que eu sempre digo que foi quase a menina dos olhos, que era o projeto dos cinemas, do velho cinema novo, nós chamamos. Nós recuperamos cinemas do interior do estado, né? Até a possibilidade de fazer um em Curitiba também estava dentro dos nossos planos, mas era muito caro, entende? Era difícil. O grande cinema de Curitiba, com estrutura de cinema, era o São João, que ainda tinha todas as possibilidades, né? Depois ele se transformou... Na Westfalen, né? Na Westfalen. Ele se transformou num estacionamento, numa igreja, depois num estacionamento, e daí ele perdeu toda aquela estrutura interna, mas ele ainda tinha toda aquela arquitetura de cinema. Então, o que nós fizemos? Identificamos no interior do estado essas estruturas de cinema que ainda existiam, e elas estavam inegavelmente centralizadas na área mais importante da cidade, quase sempre voltadas para uma praça, e elas estabeleciam essa relação da emoção, da emoção do cinema com o edifício e com a interação com a cidade. Foi um projeto que eu acho foi inovador e bastante gratificante. Eles foram transformados em cine-teatros para poder atender... E atender, ser um pouco mais diverso, né? Então ele aceitava músicas, cinema, teatro, e alguns eram cinemas importantes. O cinema de União da Vitória era tombado, o cinema de Londrina, projeto do Vila Nova Artigas, era tombado. Então nós tínhamos alguns ícones já da arquitetura que tiveram uma valorização, mas mais do que isso, era a valorização do patrimônio imaterial de ir ao cinema, sair de casa e ir ao cinema. Então a proposta era assim, não é por ser cinema público que tem que ser filme de arte.
Não, Sim. filme de arte, mas tem que ser filme comercial bom. Sim, Né? que Filme comercial que atraia, que as pessoas queiram. Porque nós identificamos assim, as pessoas pegavam um ônibus para ir na cidade grande assistir o Titanic, que era o filme da época, ou Chocolate. Pegavam um ônibus à noite, faziam caravanas. Então, por que você não fazer isso dentro da própria estrutura da cidade? E foi uma beleza. Esse programa vocês chegaram a recuperar quantos 14. cinemas? 14 cinemas. Em várias regiões do estado. Guaíra, daí tinha Luanda, Apucarana, Arapongas, Londrina, Andirá, principalmente nessa região do norte ali, né? E depois no sul a gente tinha Rio Negro e União da Vitória. Então, nós estamos entrevistando a professora Maria Luísa Marques Dias, ela que é doutora em urbanismo, e nós estamos discutindo a cidade, com o tema A Cidade Pós-Moderna. A senhora observa alguma coisa diferente na cidade atual, ou ela está se voltando, como que ciclicamente, para aqueles modelos tradicionais de cidade? Pois é, eu acho que você colocou um ponto bem interessante. Eu acho que é isso mesmo. A cidade está num momento muito tensionado, falando das cidades brasileiras como um todo, né? Muito tensionados por uma pressão muito forte sobre o território, uma pressão de ocupação. Os pontos de emprego estão localizados nas estruturas maiores, então as pessoas têm que morar na cidade. Mas, por outro lado, está havendo a volta a isso que você dizia. E isso acontece, então, nos microespaços, nos bairros, nos setores ou isso. Eu ainda penso que se nós tivermos um modelo de desenvolvimento regional que retome a infraestrutura regional com estradas de ferro, com rodovias adequadas, nós podemos, com o tempo, ir recuperando as cidades médias e grandes. Porque esse sistema de metrópole, cidade grande, cidade média, cidade pequena, ele é muito interessante, né? Agora, tem que ter qualidade de vida para você morar numa cidade pequena. Você tem que não só ter qualidade de vida, mas ter a possibilidade da acessibilidade a um serviço que ali não casa, não condiz. Talvez um dos maiores problemas disso é a questão do próprio emprego, né? Da característica do emprego. Mas você veja, em algumas cidades da Europa e mesmo dos Estados Unidos, onde tem uma organização mais urbana mais dinâmica, muitas pessoas moram em cidades pequenas e trabalham em cidades grandes. Isso. E elas se locomovem, né? Dessa maneira, mas têm estrutura. Professora Malu, tem algum aspecto que eu não abordei que a senhora gostaria de colocar aqui? Não, Nós tem estamos muitos, né, Jorge? A cidade é muito... A entrevista. A cidade é um ser vivo, como eu dizia, que tem inúmeras possibilidades de discorrer sobre ela. Mas é algo muito fascinante. Lidar com cidades, lidar com espaços, lidar com a possibilidade de construir pequenas estruturas urbanas dentro de uma grande metrópole é muito interessante. E eu acho que esse é o grande desafio dos nossos jovens, né, que estão nos ouvindo. Como é que eu posso transformar esse grande espaço que eu vivo, por mais que eu viva numa metrópole, num ambiente agradável naquele pequeno espaço que eu moro? Relações de vizinhança, relações de compras dentro da própria estrutura, de produção, em alguns casos, para tornar... E, vez por outra, eu vou ao centro e lá eu encontro todos os outros. Quer dizer, ela tem essa possibilidade. Acho que tem muitos pontos que a gente pode discorrer. Mas acho que abordamos os mais Ótimo. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, este programa especial com a doutora Maria Luísa Marques Dias, professora Malu, da Universidade Federal do Paraná, ela que é doutora em urbanismo, e o tema foi a cidade pós-moderna. Professora Malu, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e dizer que eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada. Eu é que agradeço a possibilidade. Obrigado.